Eu vou falar um pouquinho sobre 4 das estruturas que eu citei nessa aula. Um exemplo muito interessante é a obra do Félix Candela. Essa obra é um restaurante e ela foi apelidada de La Flor. Ela é composta de 4 paraboloides hiperbólicos em casca fina de concreto e foi construída em 1958, no México. Em 2017 houve um terremoto e o epicentro foi perto da cidade. Foi na cidade, inclusive. A obra ficou intacta. O Félix Candela, ele meio que revolucionou o uso do concreto no século XX, como ousadas fantasias estruturais pela crítica famosa da época. E tá aí até hoje. Aqui é a entrada. Aqui, olha que interessante, o caimento das águas. Um pouco do interior. Esse mural mostra os jardins flutuantes logo atrás do restaurante. Um exemplo é o pavilhão de São Cristóvão. Ele é considerado uma obra clássica da arquitetura, composto de 4 parábolas, 2 a 2 perpendiculares entre si e espelhadas. As 2 mais altas, elas são permeáveis, então elas permitem a entrada de uma certa ventilação e iluminação solar. E as outras 2 são sólidas. Essa cobertura, chamada de lírio, é do Santiago Calatrava. Ela também é feita de paraboloides hiperbólicos em casca de concreto. E ela fica na Cidade das Artes, em Valência. A Cidade das Artes ela foi construída nos anos 80 para recuperação de uma área degradada devido ao desvio de um rio. Então é todo um complexo fantástico. E essa edificação também é fantástica. Ela tem mais de 45 mil espécies. Quem quiser dar um passeio virtual nela, tem esse site aqui do YouTube que mostra, bem legal. Ou também você pode fazer um passeio pelo próprio Google Maps. Podemos fazer coberturas curvas com madeira também, usando madeira laminada colada. Então essa estrutura aqui, ela é uma estrutura que foi feita no final dos anos 80, final dos anos 80, na Alemanha. Ela é toda em nervuras de madeira laminada colado, criando esses troncos com galhos. E existem 5 anéis e o mais alto tem 18 galhos que saem dele. É uma espécie de um balneário e a madeira foi escolhida por ser um material que aguenta bem a umidade de um banho, assim, em torno de 80%. Essas formas suaves e orgânicas, elas repousam sobre 5 suportes, com superfície de curvatura dupla.
E as nervuras, elas vão para as principais, as nervuras do meio dos anéis, elas vão seguindo as principais direções de tensão. O desafio dessa obra foi o cálculo estrutural. Na época não havia softwares como os de hoje. Esse madeiramento ele tem em torno de 30 anos e está intacto. Essa obra mostrou que ela provou a viabilidade e a qualidade da madeira laminada colada para esse tipo de construção. Observem que não aparece nenhum encaixe, nenhum parafuso. É tudo embutido, isso é uma coisa que contribui muito. Porque um dos maiores problemas na construção em madeira é o ataque de insetos. Mas nesse caso, além de ser madeira laminada colada, que já tem um pouco de resina, ela também está bem protegida porque você não tem agressões na madeira para parafusos expostos, por exemplo. Vocês também podem navegar pelo Maps. Bom, e é isso. Tem muita estrutura interessante, muita cobertura com diferentes materiais. Vale a pena dar uma pesquisada. Bom, e é isso, pessoal. Por hoje é só. Até mais.